Ele tem 7 irmãos portugueses, ou é de uma família de 7 irmãos portugueses, viveu a infância em Portugal, nós vamos descobrir onde e como, veio para São Paulo, teve uma vida, infância, casou, ficou viúvo, voltou para Portugal, se arrependeu, voltou ao Brasil e hoje está em Bauru. O Câmara Livre de hoje quer descobrir quem é Carlos Alberto Martins Pereira. Carlos Alberto é uma pessoa que gosta de muitos amigos e de viver bem. Vamos te apresentar. Você nasceu na cidade do Porto. Cidade do Porto, norte de Portugal. Uma cidade litorânea. Eu nasci lá e fiquei lá até aos 18 anos. Situa a cidade do Porto, para quem não conhece Portugal, dentro do cenário do país, a importância dela. A cidade do Porto é uma cidade que fica a 50 km de Espanha, do norte da Espanha, é quase extremo norte de Portugal, mas no litoral, né? É uma cidade que antigamente era pesqueira e hoje vive de comércio e turismo. Uma cidade antiga, né? A referência de antigo para Portugal em relação ao Brasil, por causa da gente ser colonizado, tem uma diferença de algumas décadas, em alguns casos de alguns séculos. A cidade do Porto deve ter muito mais séculos do que nós temos referência aqui com as cidades antigas. Verdade, verdade. O país começa a se desenvolver no norte, então ela já é antiga. Portugal deve ter uns 800 anos, por volta disso, mas há indícios e a história conta que tem mais de 2000 anos a cidade, né? Com a cidade desse tempo de história, ela tem arquitetura e turismo ligados à sua própria essência? Exatamente. Por causa disso, a gente mantém a tradição. Desde há 2000 anos, que temos templos antigos, até os romanos, celtas. Há uma mistura dessa toda a evolução da Europa, né? O português do norte é muito diferente do português do sul? Eu acho um pouco diferente. Nós pegamos muita influência dos galegos, que é a parte norte da Espanha, e os de Lisboa, por exemplo, que é sul, e Algarve, elas pegam influências em alimentação, até na maneira de falar, já da parte de Marrocos, aquela área toda ali da África do Norte, né? Você está caracterizando uma cidade que era pesqueira, portanto litorânea, de arquitetura antiga, o turismo é muito forte? Mais forte em Lisboa, porque todo mundo só conhece Lisboa. Mas os últimos anos, as cidades do norte e até do centro têm investido em reformas nos prédios antigos, históricos, para que isso aconteça também lá, que o turismo aconteça lá. Porque além do turismo só temos o comércio também, então temos que explorar essa parte do turismo também, né? O europeu muito frequenta lá. O europeu que eu falo, a parte da Suíça, Alemanha, que são países muito mais frios que Portugal, e acabam aproveitando as férias que elas, por mais que seja frio, para eles é ótimo, né? Nós estamos falando de um país de cerca de 10 milhões de habitantes de população e uma cidade do Porto de 1 milhão, em torno disso? 1 milhão de habitantes. Que concentra a boa parcela da população, portanto. A infraestrutura da cidade, daquilo que você conhece, está na cidade de porte médio do interior, que é Bauru, e viveu em São Paulo, nós vamos chegar lá. A infraestrutura da cidade, transporte, saúde, comércio, educação, como é lá? As pessoas ainda usam muito transporte público. Está mudando um pouquinho, mas as pessoas ainda usam. O ônibus tem o horário certinho, então as pessoas confiam nisso. A parte de saúde, os hospitais públicos são excelentes, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a estrutura, até mesmo eles falam que tem trânsito da grande cidade, que é o Porto, o centro do Porto, mas o trânsito para eles são 10 carros na frente. Então, quer dizer, comparado ao mundo que tem aqui em São Paulo, é uma cidade que ainda está muito além de ter trânsito, né? Como foi sua infância, Carlos? Bom, a minha infância, além de estudo, que fiz um estudo normal, como todo... Não fiz faculdade, mas fiz o segundo grau completo. E foi trabalhar. Com 12 anos já comecei a trabalhar em restaurante, Os pais já lidavam com isso? Os meus pais, a minha mãe já. E alguns dos meus irmãos começaram também nessa área. Ainda hoje tenho irmãos, tenho uma irmã que é chefe de cozinha em Portugal, tenho um que é chefe de mesa, tudo ligado a restaurante. Minha família adora comer. O restaurante em Portugal, do dia a dia, depois a gente chega na história do bistrô para diferenciar.
ele é igual o nosso aqui, de consumo de self-service, por exemplo? Existe esse tipo de categoria de servir rápido lá para se alimentar? Começa a ver, mas não é muito típico, não. O típico é você ter os restaurantes com um prato do dia de peixe fresco ou de carnes, mas é um pouco diferente daqui. Vamos começar a falar um pouco sobre comida. Você conviveu a infância toda, deve ter consumido muito peixe e lidado muito com peixe. Mas aqui tem os peixes de água doce, mesmo do litoral, diferentes características. Que peixes você cita, por exemplo, de lá, que são muito utilizados no dia a dia e que, para comparar com os que você lida aqui no Brasil? Tem algumas diferenças. As águas lá são muito mais frias, então os peixes de água fria acabam sendo mais saborosos. Nós temos, por exemplo, o polvo português, eu até uso ele aqui, é um sabor fantástico. Um peixe-espada preto ou negro, que eles chamam lá na Ilha da Madeira, são coisas incomparáveis. Então, mas eu estou muito viciado em peixes de mar, né? Porque a minha cidade era litorânea, né? Então eu sinto um pouquinho diferente do sabor. Como peixe de água doce, você de fala? água doce. Eu acabo não tendo percepção de sabores diferentes. Para mim fica tudo igual. O peixe de água doce tem o mesmo sabor para mim. Você importa esses peixes? Como é que você faz para entender um A pouco maior da questão parte do deles negócio? são importados. Tem dificuldade com isso? Do ponto de vista de negócio é mais tranquilo? É mais tranquilo porque em São Paulo tem tudo, né? Você acha tudo, de todo lugar do mundo você tem em São Paulo. Então eu acabo, como nós estamos no interior e eu não gosto de trabalhar com peixe fresco porque tem que andar muita distância até aqui, eu importo a maior parte dos peixes e vem tudo com nitrogênio. Então quando você tira um peixe do nitrogênio, não é a mesma coisa que tirar o peixe do gelo. O gelo queima a carne, o nitrogênio não. E o sabor, quando ele está nitrogenado, quando você tira aquela água do nitrogênio, você descongela ele, o sabor ainda sente que é peixe fresco. Que são grandes empresas que fazem essa exportação para aqui para o Brasil, né? Que nem o abadejo da Argentina, o salmão do Chile, o linguado espanhol, o polvo português. E por aí diante. Você, naturalmente, por causa da própria história da família, teve uma relação natural com a culinária, com a comida, com a cozinha, desde muito cedo. Você se apaixonou por isso? Como que você decidiu continuar nisso? Porque você veio para o Brasil, depois, ainda jovem, e poderia ter navegado por outros ramos. Bem que eu tentei sair fora disso, porque você acaba fazendo uma coisa muito cedo, você acaba querendo experimentar outras coisas. Mas aí você descobre que aquilo é o teu mundo, que aquilo é o meu mundo, e a cozinha é o meu mundo. Comecei com 12 anos a lavar prato, cheguei a auxiliar, e depois você vai subindo um degrauzinho, e depois quando você nota, você é apaixonado por aquilo que faz. Quando é que você nota isso? Quando você nem no fim de semana consegue deixar de ir para a cozinha. Então, quer dizer, domingo que eu não trabalho, eu vou para a cozinha, segunda-feira eu não trabalho, eu vou para a cozinha, com prazer, nem que seja só para mim. Eu hoje sou capaz de, numa segunda-feira, ir buscar um coelho, ir buscar um pato, prepará-lo durante o dia, para a noite sozinho comer, porque a minha mulher não gosta. Então eu faço isso porque eu amo cozinha. Então eu senti a necessidade, a gente também vai ficando mais velho e com mais experiência. Eu senti a necessidade que era muito pouco para eu só degustar aquilo. Então você acaba voltando para a tua área. Foi o que eu fiz aqui em Bauru. Você é de uma família de 7 irmãos. O restante todo da família está lá? Está toda a minha família lá. O que te fez vir para o Brasil? Qual a circunstância na época? Eu saí das Forças Armadas Portuguesas, que eu trabalhava lá, eu fui de voluntário, na verdade, e o meu irmão tinha vindo num carnaval para o Brasil. Aí ficou 2 anos aqui. Aí eu ouvi ele falar das histórias do Brasil, dos carnavais que ele passava aqui, e acabei vindo visitando ele. Vim visitar ele. Vim visitar e acabei ficando, conheci uma pessoa, acabei me apaixonando, aí casei. Aqui no Brasil não voltei. As férias mudaram sua história. Mudaram a minha história. Aí você se casou aqui, você veio para São Paulo. Para São Paulo. E esse choque cultural? São Paulo, qualquer um que chega em São Paulo tem esse choque, né? Eu tenho um amigo meu que fala, São Paulo é o mundo, e é verdade. São Paulo é o mundo, você tem de tudo, tem gente, você nunca se sente sozinho.
E outra coisa, diferente do europeu, o brasileiro, não só o pessoal de São Paulo, mas o brasileiro, ele tem um negócio próprio de falar com todo mundo, se está no ponto de ônibus, fala. O europeu não faz isso. Então aqui você nunca se sente sozinho.